Fala aí pessoal, começando mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar sobre um tema da pediatria, que é a espinha bífida. Mais especificamente a gente vai abordar a mielomeningocele. Então, para a gente entender o que é a mielomeningocele. Então, basicamente, a mielomeningocele está relacionada com o fechamento incompleto do canal vertebral. A gente tem um fechamento incompleto do canal vertebral. E isso acontece porque a gente não vai ter a fusão dos arcos vertebrais, né? Então, quando a gente pensa nas vértebras, a gente tem lá que as vértebras elas têm a parte do corpo, tem os processos, né? Transverso, processo espinhoso, e que a gente tem todo um arco, né? Por onde vai passar a medula, a gente tem um canal medular. No caso da espinha bífida, a gente não vai ter esse fechamento da parte posterior da vértebra, ou seja, esse arco vertebral não vai se fechar, eles não vão se fundir. Tem lá o corpo, né? E essa parte de trás da vértebra é como se ela ficasse aberta. Então essa região onde deveria ter o canal medular, ele fica aberto. E o que vai acontecer? A gente vai ter um extravasamento dessa medula, formando uma bolsa medular. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso na fisiopatologia, mas só para a gente começar a entender um pouquinho. E a mielomeningocele ela é uma doença de origem congênita. Então a criança ela já nasce com a mielomeningocele. E é possível diagnosticar ainda dentro do período pré-natal. Então a gente tem o rastreamento pré-natal, que pode ser feito a partir da 17ª semana. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso, beleza? Então basicamente, como eu falei, na mielomeningocele a gente tem uma parte do sistema nervoso que vai extravasar. Então parte do sistema nervoso central, que corresponde ali à parte da medula, extravasa. Por que vai extravasar? Porque a gente não teve o fechamento daquele arco vertebral e isso faz que a gente tenha a formação, levando a formação da bolsa medular. O que seria essa bolsa medular? Basicamente, é como se fosse uma bolsa mesmo. A gente vai ter tecido neural. Então a gente tem ali o líquor, as meninges, as raízes neurais, todas as estruturas que deveriam fazer parte da medula, certo? Algumas características gerais sobre a mielomeningocele. Então, cerca de 90% das crianças que têm mielomeningocele, elas também vão adquirir a hidrocefalia. Então, não são todas as crianças, tá? A hidrocefalia não é algo que faz parte do quadro clínico da mielo em si, mas grande parte das crianças, 90% das crianças, vai adquirir a hidrocefalia. É uma complicação, a gente pode dizer, beleza? Então ela vai estar associada muitas vezes com a mielomeningocele. E é um defeito que vai ocorrer durante a formação do tubo neural. Então esse tubo neural, ele vai ser formado durante o período embrionário, certo? E a partir desse tubo neural a gente vai ter a formação tanto do crânio como da coluna vertebral. Então ele quem vai originar o crânio e a coluna vertebral. E aí, uma vez que a gente tem uma má formação nesse tubo neural, a gente vai ter esse processo de má formação congênita aí na coluna e o desenvolvimento da mielomeningocele, beleza? Além da mielo, existem outros tipos de espinha bífida, que a gente vai só citar, mas a gente não vai aprofundar muito. Então a gente tem também a anencefalia. Só a nível de curiosidade, né? A gente tem a anencefalia. E aí, como o próprio nome diz, né? Anencefalia. Esse A significa que não tem, né? Cefalia do encéfalo. Então não tem formação de tecido cerebral. Então não forma tecido cerebral.
E essa condição ela vai ser incompatível com a vida. Certo? Então o espaço onde deveria ter um encéfalo, ele fica preenchido por líquido, não ocorrendo a formação, né, do encéfalo, e isso com certeza é incompatível com a vida, certo? E o outro caso é o encefalocele, também é uma condição. Opa. E nesse caso, o encefalocele também vai ser incompatível com a vida, mas ele está relacionado mais com uma lesão neurológica. Tá? Muitas vezes ele vai ser incompatível com a vida. Em alguns casos ele é confundido com a APC, com a paralisia cerebral mais grave. Tá? Então a gente tem várias lesões neurológicas que vão ocorrer e vai gerar várias complicações. Então a gente tem distúrbios associados, né? Complicações ali como, por exemplo, convulsões, perda da visão. Então, de forma geral, o prognóstico tende a ser muito ruim, muitas vezes indo a óbito. Então, a grande maioria dos casos ele vai ser incompatível com a vida. Mas a principal que a gente vai falar mais nesse vídeo é a mielomeningocele, que talvez seja uma das mais comuns aí. Em relação à etiologia, o que está relacionado, né? Por que vai surgir? Então a gente tem que a etiologia da mielo, ela vai ser multifatorial, então a gente tem várias coisas que vão influenciar, certo? Mas existe uma associação entre fatores genéticos mais os fatores ambientais. E aí, quando a gente pensa nesses fatores ambientais, um dos principais fatores é o fator nutricional. E aí, dentro do fator nutricional, a gente tem a carência de ácido fólico. O ácido fólico, ele é uma substância que é extremamente importante para a formação óssea. E ele é encontrado em verduras verdes escuras, frutas vermelhas mais escuras. Tá? Então, isso é importante, até como orientação também. Então, mães que estão nesse período gestacional, é importante que elas façam, né, a ingestão desses alimentos, das verduras mais escuras, né, frutas vermelhas mais escuras. E em países pobres, a gente tem uma grande incidência da mielo justamente por conta dessa carência de ácido fólico. Então, por conta da alimentação nesses países, a gente vai ter uma alta incidência da mielo, beleza? Além do fator nutricional, né, dessa carência de ácido fólico, existem fatores relacionados também à medicação. E aí a gente tem os anticonvulsivantes, que tem uma certa influência, os ansiolíticos e os antidepressivos. E aí, quando a gente pensa na influência da medicação, é tanto mães ou gestantes que utilizaram essa medicação durante o período gestacional ou que usaram antes do período gestacional, tá? Agora, quando a gente fala desses fatores genéticos, a gente está falando ali do histórico familiar. Então, se alguém na família já teve mielo, né, existe uma chance aumentada de ocorrer um novo caso dentro da família. E grande parte vai ser por influência da mãe. Então, a gente tem uma maior influência por parte da mãe. Então, se alguém na família da mãe já teve mielo, a chance de esse indivíduo nascer com mielo acaba sendo maior também, beleza? Então, esses são alguns fatores relacionados à etiologia. Como é que a gente faz para prevenir? Então, tem como prevenir a mielo? Tem. Através da suplementação do ácido fólico.
evitando o uso de medicamentos. E alguns hábitos prévios à gestação, né? Então, antes de a mãe iniciar o processo de gestação. Certo? Então, isso de uma forma geral. Quando a gente pensa no diagnóstico, eu já citei algumas coisas relacionadas ao diagnóstico. A gente sabe que o diagnóstico ele pode ser feito ainda no período pré-natal. Então, a gente tem o rastreamento pré-natal, onde é possível identificar qual o tipo de mielo, né? Qual o tipo de espinha bífida. Se a criança tem uma mielomeningocele, se ela tem uma anencefalia, um encefalocele. Então é possível realizar esse rastreio a partir da 17ª semana. Então da 17ª semana em diante já é possível, através do exame de ultrassonografia, né? Então através do ultrassom, realizar esse rastreio. Então é possível ver ali através da formação do YouTube. Em relação aos tipos de espinha bífida, a gente tem diferentes tipos. Uma delas é a mielomeningocele, que a gente já até falou dela, né? A gente está falando sobre ela mais especificamente, mas a gente também pode ter a meningocele. E eu vou colocar duas imagens para ficar mais fácil a gente diferenciar as duas. Então aqui a gente tem duas imagens para a gente conseguir diferenciar. Então quando a gente fala da meningocele, na meningocele a gente não tem acometimento do sistema nervoso central, então ela vai acontecer sem acometimento do sistema nervoso central. Então a criança ela não vai ter nenhum tipo de sequela em decorrência, né, do desenvolvimento da meningocele, então não é tão grave, não é uma condição grave. E a cirurgia ela pode ser feita em alguns casos, né, uma cirurgia para retirada ali da formação dessa meningocele, uma condição mais estética. Então a criança ela tem a marca ali, né? Isso aqui basicamente ele é preenchido por líquor, então a gente tem aqui somente líquor, como se fosse um líquido, mas não tem nenhum tipo de sequela, certo? Então não gera sequelas. Pode ser feito ali um procedimento para retirada, mas apenas por questão estética. Não é completamente necessário, não é uma condição, por exemplo, incompatível com a vida. No caso da mielomeningocele, a gente está falando de uma condição grave, que gera, né, um acometimento do sistema nervoso central e necessita de retirada. Então, nesse caso, a cirurgia ela é obrigatória. Tá? Por quê? Porque pode ser que ela rompa e provoque uma infecção generalizada. Né? Então, a retirada ela vai ser para preservar a vida desse recém-nascido. Então, assim que nasce, né, que tem a miela ali, dentro de pouco tempo já vai ser realizada a cirurgia. E aí, como a gente já falou, a gente tem a formação da bolsa medular, que é uma bolsa com todos os componentes, né, que integrariam ali a medula. Então a gente tem o líquor, as meninges, as raízes neurais, todas as estruturas que fazem parte da medula, certo? E aí a gente tem um acometimento abaixo do nível da lesão, certo? E esse acometimento ele pode ser tanto motor quanto sensorial. Então imagina que a gente tem ali uma má formação naquela região da medula, a gente pode ter diferentes tipos, diferentes graus de mielomeningocele. O acometimento ele pode ser nível torácico, nível de lombar alto, lombar baixo, nível mais sacral. A gente vai ter diferentes prognósticos baseados em cada nível de lesão, certo? Mas basicamente, da lesão para baixo, a gente vai ter um acometimento, tanto motor quanto sensorial. Aqui agora a gente tem uma imagem para diferenciar as duas, né? Então na mielocele, a gente tem a formação ali, né, da bolsa contendo apenas líquor. Então a gente vê que a medula aqui, a região dos nervos, tudo está intacta.
Na mielomeningocele a gente tem a formação da bolsa medular, né? Então contendo ali toda a medula espinhal, os nervos, o líquor, tá? E desse local para baixo a gente vai ter um acometimento, certo? Tanto motor quanto sensorial. Basicamente é isso. Em relação ao quadro clínico, né, dessa criança, quando a gente pensa no quadro clínico, ele pode variar em algumas situações de acordo com o grau de acometimento, mas de uma forma geral a gente tende a ter uma hipotrofia na região que foi acometida, a gente vai ter déficits abaixo da lesão, e como eu já falei, tanto da parte sensorial como motor, com déficits sensoriais e motores. Em relação aos reflexos, eles também vão estar diminuídos ou abolidos. Abolição dos reflexos. A gente está falando dos reflexos tendíneos. Uma coisa que é muito comum também é a incontinência. Tanto a incontinência urinária quanto fecal. Certo? E não faz parte do quadro clínico diretamente, mas a gente também pode ter muitas vezes, eu vou puxar aqui como parte do quadro clínico, mas a gente também pode ter, na verdade eu vou colocar separado, a gente pode ter também a hidrocefalia, que é uma condição muito comum, né? Então cerca de 90% dos pacientes com mielomeningocele vão ter também a hidrocefalia, que é uma complicação da mielomeningocele. E essa hidrocefalia ela pode gerar um rebaixamento cognitivo. Certo? Mas, em relação a esse rebaixamento cognitivo, 85% dos pacientes que têm mielomeningocele e têm a hidrocefalia não tem esse rebaixamento cognitivo. Certo? Então, grande parte tem uma integridade cognitiva. Beleza? Então, basicamente é isso. E existem outras patologias que podem estar associadas, né? Uma delas é a hidrocefalia que a gente já falou, mas quando a gente olha para outras patologias associadas, vou colocar uma imagem aqui para ficar um pouco mais fácil para a gente entender. Então aqui a gente tem outras patologias que podem acontecer. Então a hidrocefalia está relacionada com o acúmulo de fluido nessa cabeça por conta do aumento ali do terceiro e quarto ventrículos. Tá? Então a gente já falou que tem 90% de incidência, 90% das crianças com mielo vão desenvolver. E a gente tem alguns sinais, né, da hidrocefalia, como por exemplo a dor de cabeça intensa, a criança tem uma alta irritabilidade, vômito, o globo ocular fica para baixo, sinal do sol poente, né? Enfim, algumas coisas assim. E para o tratamento a gente tem um sistema de derivação, né? Então é instalado ali nessa criança um catéter que vai fazer a drenagem desse líquido, tá? De forma constante. A malformação de Chiari também é algo que pode acontecer, né? Então é uma condição congênita, né? Que o tecido neural ele invade o canal espinhal, tecido cerebral, né? Então é como se um pedaço do cérebro descesse aqui para essa região onde deveria ficar o tronco cerebral, né? Então acontece principalmente com o cerebelo, então a gente tem que o cerebelo ele é mal formado, ele desce para o canal vertebral, tá? Então isso que é essa malformação de Chiari. E aí a gente vai ter uma alteração importante cognitiva, então a gente tem muitas alterações cognitivas, e se a criança ela tem, isso acaba tendo um pior prognóstico, certo? Porque o acometimento cognitivo ele é muito grande. Lembrando que uma criança que tem mielomeningocele, ela sem nenhuma outra condição, ela não vai ter nenhum tipo de acometimento cognitivo. Se ela tiver hidrocefalia, tem uma chance de ter um rebaixamento cognitivo, mas 85% das crianças que têm hidrocefalia não tem rebaixamento cognitivo.
Agora, se ela tiver a má formação de Chiari, aí sim, pode ser que ela tenha, ela vai ter essas alterações cognitivas e um pior prognóstico. E aqui a mielo a gente já falou, né? Então a definição aqui está relacionada com o defeito congênito, que é a medula espinhal de um bebê. O desenvolvimento não se desenvolve adequadamente. Então a gente tem um canal vertebral que não vai se fechar e a formação daquela bolsa medular, certo? Em relação ao tratamento, né? Pensando no tratamento clínico, tá? Essa criança nasceu com mielo, o que vai ser feito, né? Então após o nascimento aí. Então, em relação ao tratamento clínico, é realizado o procedimento cirúrgico. Então a primeira coisa é a correção do defeito medular. E a retirada da bolsa, para fechar a pele. Por quê? Se aquela bolsa ficar ali, corre o risco de ela estourar ou ter algum tipo de complicação, né? E isso acaba aumentando o risco de infecção. Então, a cirurgia, então isso é feito de forma cirúrgica nas primeiras 24 horas, justamente para evitar qualquer tipo de complicação e evitar também o risco de infecções. Vale lembrar que, quando a gente fala de tratamento clínico, a retirada, né, essa correção e essa retirada da bolsa, ela vai servir para evitar complicações. Então, isso aqui evita complicações, porém, não muda o prognóstico. O prognóstico da criança é o mesmo. Então, a partir do momento que ela tem a lesão, mesmo realizando uma cirurgia, uma correção, o prognóstico ele não vai mudar. Aquela lesão ela vai se manter. E atualmente, né, a ciência tem evoluído, a medicina tem evoluído para cirurgias intrauterinas. Então, atualmente a gente tem a cirurgia intrauterina sendo uma opção. Então, uma vez que o diagnóstico da mielo ele é realizado a partir da 17ª semana, é possível realizar a cirurgia de forma intrauterina. E essa cirurgia intrauterina, ela parece diminuir complicações relacionadas ali à síndrome de Chiari, que a gente acabou de falar, né? A síndrome de Chiari, que gera um acometimento cognitivo importante. Parece diminuir a necessidade de usar válvulas para hidrocefalia. Porém, né, tem uma desvantagem que é o aumento do risco, né, de ter um parto prematuro. E aí tem que colocar na balança, né? Tem a opção dessa cirurgia intrauterina, que parece diminuir as complicações relacionadas à mielo, né, principalmente das outras patologias, isso é o que os estudos trazem, porém tem esse risco de o bebê ele nascer prematuro. E aí a gente tem vários riscos associados à prematuridade, certo? Então tem que colocar na balança ali para os pais decidirem. E a gente tem algumas complicações que essas crianças com mielo vão apresentar, muitas vezes, tá? E aí a gente vai ter complicações relacionadas à parte ortopédica. E a gente pode ter, por exemplo, complicações relacionadas à coluna, né? Então alterações na coluna. As escolioses, aumentos ali, cifose e tudo mais. A luxação do quadril é muito comum, visto que grande parte das crianças, né, dependendo do nível da lesão, não tem prognóstico de marcha, né, nas lesões de nível mais alto, e acabam ficando muito tempo sentadas, né, associado à hipotonia, então não tem descarga de peso no quadril para formação ali do acetábulo, articulação coxofemoral, associada à hipotonia e tudo mais. Então elas tendem a ter uma postura de abandono também, tudo isso favorece essas complicações ortopédicas. A gente pode ter complicações urológicas, relacionadas à incontinência urinária, né? Pode ter também a bexiga flácida
e a gente tem um armazenamento de urina muito grande, tá? É necessária a utilização de um catéter para retirar ali a urina, porque ela vai enchendo, e um alto índice de infecções urinárias. Então eles acabam sendo mais propícios a infecções urinárias também, tipo uma baixa frequência de vezes que vão no banheiro, enfim. A gente pode ter complicações cognitivas, né? Lembrando que não são todos que vão ter, mas podem acontecer. E essas alterações cognitivas não vão ser por conta da mielo, mas vão ser por conta da hidrocefalia. Então, em alguns casos, a hidrocefalia pode gerar alteração cognitiva. Lembra que em 85% dos casos não gera, tá? O que a gente falou aqui em cima. A gente pode ter complicações relacionadas à parte nutricional. E quando a gente pensa nas complicações nutricionais, pacientes com mielo, eles têm uma tendência ao sobrepeso e à obesidade, principalmente por conta da diminuição da atividade física. Então, tem uma baixa atividade, um baixo gasto energético, e a gente pode ter complicações neurológicas. Uma dessas complicações neurológicas é a síndrome da medula presa. Então, o que seria essa síndrome da medula presa? Não tem como prevenir isso, né, mas está relacionado com o crescimento. A gente tem um crescimento ósseo e a medula ela fica ancorada por um tecido cicatricial. Né? Quando é diagnosticado, é necessária a realização de uma nova cirurgia, e essa cirurgia ela pode gerar um acometimento ainda maior. Então, ela pode gerar uma lesão, então, como se tivesse um ancoramento da medula, né? E durante o crescimento isso vai gerar ali algumas alterações, algumas complicações. E algo que é importante para a gente saber, né, dentro da fisioterapia, são os níveis de lesão. E aí a gente vai dividir em 4 níveis. A gente vai dividir em nível torácico, o nível lombar alto, ou lombar alta, né? Lombar baixa, e sacral. Vou colocar algumas imagens para a gente entender um pouco melhor a diferença entre esses níveis. O que é importante a gente saber antes da gente entrar em cada um deles, né? Esses níveis de lesão a gente vai classificar de acordo com o que a criança consegue fazer, então classifica de acordo com o que a criança consegue realizar. E a gente pode ter uma piora desse nível em decorrência de cirurgias de correção, como por exemplo a cirurgia da medula presa. Então, a gente pode ter uma piora em decorrência de cirurgias de correção, beleza? Então, para a gente ter uma visão geral aí. Agora, falando sobre os níveis em si, vou colocar umas imagens aqui. Bom, então assim talvez fique mais fácil para a gente entender. Vou colocar algumas imagens aqui com a ideia, né, com o intuito de tentar facilitar. Quando a gente pensa nessas lesões mais altas, a nível torácico, a gente tem até um pior acometimento, tá? Então, em uma lesão torácica, essa criança ela vai ter o tronco e os membros superiores preservados, tá? Assim como em todas as outras lesões, ela sempre vai ter tronco e membros superiores preservados. Só que na lesão torácica, a gente tem a perda total dos membros inferiores. Se a gente tem uma perda total dos membros inferiores, essa criança ela não tem prognóstico de marcha. Então, crianças que têm mielomeningocele, nível de lesão é torácico, elas não deambulam, certo? Mas a gente está vendo uma criança andando. Então, a gente pode ter uma marcha terapêutica com HCAF. Então, o prognóstico máximo que a gente vai conseguir fazer com essas crianças é uma marcha terapêutica com HCAF mais
dispositivos auxiliares de marcha. Então essa criança ela não vai deambular sem essa órtese e sem os dispositivos. Então a gente utiliza essa marcha de forma terapêutica, certo? E essa criança ela pode ter diversas deformidades em decorrência disso. Então se é uma criança que ela não tem deambulação, não tem prognóstico de deambular, ela vai ficar grande parte do tempo em cadeira de rodas. E a gente pode ter algumas deformidades, como deformidades em flexo, de quadril e joelho, são muito comuns. O pé equino pode ter aquela postura que a gente chama de postura em abandono. E nessa postura em abandono a gente está falando de uma postura em abdução e rotação externa de quadril. Em decorrência dessa postura a gente pode ter as luxações, então uma complicação são as luxações. Aí não seria nem deformidade tanto, mas talvez luxações. As escolioses e alterações nas curvaturas fisiológicas também, e entram as cifoses e as lordoses, certo? Então, de forma geral, isso é o principal que a gente precisa saber em relação ao nível de lesão torácico. A gente tem acometimento total de membros inferiores, essas crianças elas não vão deambular e a gente tem chance de ter vários tipos de deformidades, certo? Bom, já quando a gente pensa nessas lesões a nível de lombar alta, a gente está falando de lesões que vão acometer ali a região lombar entre L1 a L3, certo? E aí a gente vai ter um acometimento, né, daquela inervação abaixo desse nível, tá? Então, de forma geral, a gente vai ter, né, que tronco e membros superiores vão estar preservados, é claro. E a gente vai ter preservados os flexores de quadril. A gente tem flexores e adutores de quadril preservados, certo? Até existe algum nível ali de contração de quadríceps, porém o quadríceps ele vai estar acometido, então o quadríceps ele não vai ter ali muita força, tá? Então, quadríceps com uma certa fraqueza, então ele vai apresentar uma fraqueza importante de quadríceps, beleza? Porque a inervação do quadríceps a partir do nível de L3. Em relação às etapas, né, esse paciente com essa lesão lombar alta, ele vai ter uma deambulação domiciliar, então ele tem uma deambulação domiciliar, que tem uma certa força de musculatura de quadril, porém ele vai precisar de H-CAFO mais andador para realizar essa marcha. Quando ele vai, lembrando que na marcha domiciliar, quando ele precisa sair alguma coisa, ele vai utilizar a cadeira de rodas a maior parte do tempo ainda. Tá? Então a gente vai ter basicamente as mesmas deformidades que a gente tinha anteriormente. Beleza? Então em relação às deformidades, a gente vai ter deformidades parecidas. Como ele fica muito tempo em cadeira de rodas, a maior parte do tempo, a gente vai ter os padrões de flexo, tanto de quadril quanto de joelho. A gente vai ter também o pé equino. Nesse caso, como a gente tem um bom grau de atividade, tanto de flexores como de adutores de quadril, ele pode ter, em decorrência dessa adução, um padrão em adução. Então, o glúteo médio acaba não sendo ativado, não tem atividade de glúteo médio. Então, ele tem um padrão em adução do quadril. Esse padrão em adução, ele aumenta a chance de luxações, beleza? E as alterações posturais relacionadas à coluna, então tanto as escolioses e as alterações relacionadas às curvaturas também. Em relação ao desenvolvimento motor, né, as fases ali, esse bebê ele vai alcançar algumas etapas, né, essa criança, então ele consegue, por exemplo, sentar sem apoio. E ele vai conseguir engatinhar, então ele também engatinha, né? Porém não consegue ficar em pé. O anterior eu acabei não falando, né? Mas em relação às etapas, o máximo que ele vai conseguir, né? Aqui vamos colocar o nível torácico, em relação às etapas motoras, eles vão adquirir controle cervical, é claro, né?
Então lembra que não tem nenhum acometimento para cima da lesão, a lesão a nível torácico. Conseguem rolar, arrastar e sentar, certo? E agora vindo para lesões em níveis mais baixos. Então, de forma geral, quando a gente pensa nessas lesões, tanto na torácica quanto a lombar alta, a gente não vai ter um bom prognóstico de marcha, tá? Então, um vai ter deambulação domiciliar, o outro não deambula, tá? Porque são lesões em níveis mais altos, a gente não vai ter uma integridade muito grande da musculatura de membro inferior. Quando a gente pensa nessas lesões a nível de lombar baixo e sacral, lombar baixo a gente vai ter as lesões que vão cometer ali de L3 a L5, certo? E aí, geralmente, esses pacientes eles vão ter o quadril e o joelho preservados. Então, toda a musculatura de quadril e joelho vai estar preservada, certo? A única coisa é que eles vão ter uma dificuldade na atividade de dorsiflexores. Então, eles não vão ter dorse. Ou os dorsiflexores eles vão ter uma fraqueza importante, mas geralmente não vai ter dorsiflexores. Além disso, tá, a gente está falando aqui de quadril, flexores, adutores, o joelho, quadríceps e isquiotibiais, porém eles não vão ter extensores de quadril, então eles também não têm preservado extensor de quadril e os plantiflexores, tá, porque eles vão sair de um nível mais baixo ali do que L5. Eles não vão ter essa musculatura. Em relação ao prognóstico, a gente tem um prognóstico melhor, então a gente tem um prognóstico de deambulação comunitária, então eles vão deambular. Mas para essa deambulação eles vão precisar utilizar muitas vezes as órteses de posicionamento ali, de tornozelo e pé, a famosa AFO, e as muletas axilar, as canadenses, tá? Porque é um uso prolongado. Em alguns casos, eles podem utilizar marcha sem dispositivo auxiliar de marcha. Tá? Então, vai utilizar ali a AF pode utilizar, né, conseguir andar sem dispositivo auxiliar de marcha. Mas isso vai depender do estímulo, de como foi feito aí esse tratamento precoce, a frequência, né? Então, em casos que a gente pensa no melhor prognóstico possível. Em relação às etapas, eles não vão apresentar muitas dificuldades em relação às etapas, né? Então eles conseguem passar de semi para em pé, de semi-ajoelhado para em pé, porém tem uma dificuldade para se sustentar em pé, então não se sustentam em pé, certo? Então eles vão ter a necessidade de utilizar tanto a AFO quanto as muletas para marcha. E deformidades. Uma que é muito comum para esses pacientes é o pé calcâneo. Então eles tendem a ter um pé mais puxado para dorse, né? E isso faz com que eles tenham essa pisada mais com calcanhar, mais com calcâneo, certo? E por fim a lesão a nível sacral, onde a gente tem um melhor prognóstico, então a gente está falando dos graus de lesão que vão cometer de S1 a S5, tá? Nesse caso, o paciente ele vai ter os membros inferiores preservados, então toda a musculatura de quadril, de joelho preservados. A única exceção vão ser os músculos extrínsecos do pé, então a gente vai ter o acometimento dos músculos intrínsecos do pé. Então ele não vai ter aquela musculatura que compõe o foot core. Isso faz com que esse arco seja um pouco mais desabado. Mas, em relação aos outros, esse é o cara que vai ter o melhor prognóstico. Então a gente também vai ter um prognóstico de deambulação comunitária. E pode até fazer essa deambulação sem órtese e sem dispositivo auxiliar de marcha, tá? Em algum momento. Se for tratado corretamente, é claro. Em alguns casos, eles vão utilizar a órtese, né? Se for necessária a órtese, eles vão utilizar, se necessário, ou uma AFO articulada, que é a que tem um movimento de dorsiplant, ou a AFO submarcha.
maleular, por conta da queda do arco longitudinal ali. Tá? Então, basicamente é isso. Em relação às etapas, eles vão atingir todas as etapas, então eles atingem todas as etapas motoras. Certo? E a única deformidade que a gente pode ver nesses pacientes, as únicas deformidades vão ser nos pés. Então a gente pode ter, muitas vezes a gente vai ter, na verdade, por conta dessa falta de ativação dos músculos intrínsecos do pé, um pé chato, que é aquele pé com arco desabado, e por conta disso o dedo engarra. Beleza? Mas, comparado aos outros, o sacral é o que tem o melhor prognóstico. Beleza? Então a gente falou sobre os principais níveis de lesão e algumas diferenças entre eles. A gente falou sobre o torácico, então lembra que o torácico não tem prognóstico de marcha, é o único que não tem nenhum prognóstico de marcha. No lombar alto eu posso ter uma marcha, uma deambulação domiciliar com HK e andador. Na lombar baixa a gente já tem uma deambulação comunitária, assim como na sacral. Só que a sacral ele vai poder andar muitas vezes sem dispositivo auxiliar de marcha e sem nenhum tipo de órtese, dependendo do tratamento, beleza? Então, isso de forma geral. Isso aqui eu acho que talvez seja a coisa mais importante, porque a gente precisa entender o nível de lesão e o prognóstico para a gente saber o que a gente consegue trabalhar com o paciente, né? Então, para prescrever orientações, então, isso talvez seja uma das partes mais importantes aí para a gente entender dentro da fisioterapia, beleza? Então, de forma geral, quando a gente pensa no prognóstico dos pacientes com mielomeningocele, a gente tem que 95% tem uma sobrevida acima de 2 anos. Significa que grande parte deles vão passar dos 2 anos. Tá? E aí, quando a gente pensa até os 10 anos de idade, 60% eles possuem marcha, 26% não deambulam e 15% eles vão ter apenas uma marcha domiciliar. Uma coisa que é importante é que na adolescência parece haver uma diminuição na deambulação. Existem alguns fatores que explicam isso. Tá? Dentre eles, o ganho de peso. Então parece ser um fator. Lembra que esses indivíduos são mais susceptíveis a ganhar peso. E a síndrome da medula presa. Então, conforme eles vão tendo esse crescimento ósseo, a medula presa ela não acompanha, né? E aí é necessário muitas vezes uma nova cirurgia. E aí lembra que essa nova cirurgia para correção da medula presa ela pode gerar complicações. De 6 a 17% vão apresentar as incontinências, então eles são incontinentes. E aí a gente tem a fisioterapia pélvica sendo muito importante para a melhora dessa continência, assim como algumas medicações. E, como a gente já falou também, 85% das crianças com hidrocefalia não tem distúrbio cognitivo. Então, grande parte das crianças que têm hidrocefalia não vão ter distúrbio cognitivo. Apenas 15% dessas crianças vão ter distúrbios cognitivos. Isso é um prognóstico de forma geral, beleza? A fisioterapia, né, vai atuar como? Estimulando o desenvolvimento motor, né? Então, com base no prognóstico, com base no nível de lesão, a gente vai estimular as etapas motoras, aquilo que é possível, né? Prevenir as deformidades, saber orientar. E a gente também faz a prescrição das órteses, né? Então, a gente viu que praticamente em todos os casos a gente pode ter a utilização das órteses e a gente vai prescrever essas órteses de acordo com a indicação, de acordo com o nível da lesão a mais adequada para o paciente. Bom, então é isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Então, basicamente, o que a gente falou, né? A gente falou sobre, desde o início, a espinha bífida, os diferentes tipos de espinha bífida. A gente aprofundou um pouco mais na mielomeningocele, a gente falou sobre a etiologia. E aí a gente viu que existem fatores ambientais e genéticos. Dentre os ambientais,
Algo que é importante a gente destacar é a carência do ácido fólico, né, que acaba atrapalhando essa formação óssea. Isso é um dos motivos para a gente ter uma alta incidência, né, em países mais pobres, que a gente tende a ter essa carência. O diagnóstico ele vai ser feito no rastreamento pré-natal a partir da 17ª semana, e a gente já tem as cirurgias intrauterinas que podem ser realizadas, a gente falou um pouco sobre elas. Falou sobre os diferentes tipos de espinha bífida, então a meningocele ela tende a ser um pouco mais leve, então a gente tem só a formação de uma bolsa com líquor. A mielomeningocele é uma condição mais grave, que necessita de cirurgia para preservar a vida dessa criança, né? Então a gente tem a formação de uma bolsa medular. E abaixo do nível da lesão a gente tende a ter um acometimento tanto motor quanto sensorial. A gente falou um pouco sobre o quadro clínico, que envolve desde déficits abaixo do nível da lesão, tanto sensoriais quanto motores, a hipotrofia e incontinência. Falou sobre as complicações das patologias que podem estar associadas. A hidrocefalia é muito prevalente, né, 90%, mas muitas vezes ela não vai gerar nenhum acometimento cognitivo, né? E a gente tem ali uma formação de Chiari, né, que aí sim vai acabar gerando um pior prognóstico, que gera várias alterações cognitivas. E falamos sobre o tratamento clínico, né? Então a cirurgia ela vai ser realizada na mielomeningocele para manter esse bebê, para evitar complicações, né? Porém ela não muda o prognóstico, a gente vai continuar tendo aquela lesão, não tem como reparar a lesão. Falamos sobre complicações, então a gente pode ter tantas complicações ortopédicas, urológicas, neurológicas, relacionadas ali a fatores nutricionais e também cognitivos, que são um pouco mais raras, tá? E os níveis de lesão. Então, algo que é importante a gente destacar são os níveis de lesão. Então, de forma geral, quando a gente pensa nas lesões a nível de lombar baixo e sacral, a gente tende a ter um melhor prognóstico, um bom prognóstico com marcha, com maior independência funcional em relação aos níveis torácico e lombar alto, beleza? Então, basicamente é isso, vou encerrar esse vídeo por aqui, espero que tenha te ajudado e até o próximo vídeo, valeu!